Êxodo capítulo 3, Deus aparece a Moisés em meio a uma sarça. E diz o texto sagrado que a sarça ardia e não se consumia. A sarça simboliza tanto Israel como a igreja, que durante as gerações, durante tantas tribulações, nunca foi destruída. Jesus fez uma promessa para a igreja dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quem seria esse povo que Deus queria resgatar do Egito? Haja vista que na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, aparecem 3 povos na Bíblia: hebreus, israelita e judeus. Estudando sistematicamente esses 3 povos, vamos aprender o seguinte: hebreus, na tipologia hebraica, significa povo que vem do outro lado do rio. Em Gênesis capítulo 14, versículo 13, o primeiro homem a ser chamado hebreu foi Abraão. Voltamos um pouquinho lá para Gênesis capítulo 10, onde um homem chamado Éber, um dos 3 netos de Noé. Este homem falava o hebraico, o puro hebraísmo. E lá no capítulo 11 de Gênesis, onde teve a divisão das línguas, onde Deus sobreveio sobre a Torre de Babel, e as línguas foram divididas, misturadas. Este homem chamado Éber, 3 netos de Noé, ele não participou da Torre de Babel. Enfim, ele conservou o hebraísmo, o hebraico puro. E esse Éber é da descendência de Abraão. E quando chega em Gênesis capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz: Abraão, o hebreu, ou seja, o homem que falava o hebraico. Então, irmãos, a primeira classificação é que nós damos aos hebreus, é aquele que falava o hebraísmo, o hebraico, a cultura do hebraico. Agora vamos falar dos israelitas. Quem seriam os israelitas? Ora, são da descendência de Jacó. Jacó, em Gênesis, capítulo 32, Jacó tem uma luta misteriosa com o anjo. E ao arvorar do dia, o anjo tocou na disjuntura de Jacó e disse: o seu nome não será mais Jacó, mentiroso, suplantador, enganador. Seu nome será chamado Israel, porque com Deus lutaste e com Deus prevaleceste. Então, quando se fala em israelita, temos que lembrar um pouco de Jacó. São os descendentes de Jacó. Quando se fala em israelita, está falando da religião, do Deus Jeová, do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E quando falamos dos judeus, ora, em Gênesis capítulo 49, Jacó vai dar bênção aos seus 12 filhos, e um dos seus filhos de Jacó é chamado Judá. E Jesus veio exatamente da tribo de Judá. Lá em João, no capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana, lá no versículo 22, a salvação vem dos judeus. Então, judeus, irmãos, vêm da tribo de Judá. Esses são os 3 povos da Bíblia. Porém, juntando, eles são um povo só. Porém, em fases diferentes. Os hebreus, os israelitas e os judeus. Mas, virando as páginas do Novo Testamento, o que seria hoje o povo de Deus? Haja vista que hoje o interesse de Deus, o olhar de Deus, não está mais para Israel. O relógio profético de Deus parou para Israel por um momento e se virou agora para um povo. Quem seria esse povo? Esse povo não é nada mais, nada menos do que a Igreja de Jesus Cristo, que ele fundou no dia de Pentecostes e que esperamos a sua vinda gloriosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.